Olá, eu sou a professora Helena de Língua Portuguesa. Como você está? Espero que esteja bem. Eu sou morena, tenho os cabelos castanhos escuros, bem volumosos, cacheados e compridos. Sou de estatura mediana e hoje eu estou usando uma roupa branca com listras azul marinho. Antes de começar a aula, eu estava pensando aqui. Você já percebeu que nós sempre temos algo para contar? Eu tenho certeza que você tem várias histórias para compartilhar. Histórias que aconteceram com você, histórias que você viu acontecer. Então, que tal você vir comigo ouvir um fato que foi narrado por uma convidada muito especial? Todos nós sabemos que o processo mais comum é nós aprendermos a falar antes de aprendermos a escrever. Por isso, nem sempre nós prestamos muita atenção no como nós falamos. Mas, para que a nossa mensagem seja transmitida de maneira coerente e clara, é preciso que estejamos atentos a alguns detalhes. E na aula de hoje, nós aprenderemos a narrar fatos do cotidiano de forma bastante eficiente. Fatos do cotidiano são fatos do dia a dia. Ou seja, fatos que fazem parte da nossa rotina. Se nós vamos narrar um fato, é preciso que saibamos o que é um fato. Fatos são baseados em evidências sobre algo que tenha acontecido. Eles também podem ser de natureza científica. Na narrativa, os fatos equivalem a algo que aconteceu ou que acontece, tanto no mundo real quanto no mundo fictício. Agora que nós já sabemos o que é um fato, nós vamos conversar um pouco sobre o que é narrar. Narrar é expor por escrito ou oralmente um fato ou um acontecimento. E para ter certeza de que nós vamos saber narrar bem a nossa história, nós vamos relembrar os elementos da narrativa. São eles: o tempo, o espaço. Você se lembra dos outros? Os personagens, o enredo e... Isso, muito bem, o narrador. Essas informações são muito importantes para que o nosso ouvinte consiga criar em sua mente a história. Com esses elementos, a narrativa fica mais atraente para o ouvinte, porque ele consegue recriar a cena e assim ele tem a impressão de estar presenciando o fato contado. É como se a nossa história ficasse mais viva para ele. Nós falaremos um pouco sobre os 5 elementos da narrativa no decorrer da nossa aula. O primeiro elemento é o tempo. Esse elemento responde à pergunta quando. Quando aconteceu a sua narrativa? Ela aconteceu pela manhã? Ela aconteceu à tarde? À noite? Em um sábado? No inverno? Quando aconteceu a sua história? O outro elemento é o espaço. Ele responde à pergunta onde? Onde se passou o fato que você contará? Qual é o cenário da sua história? Ela aconteceu dentro de um ônibus? Ela aconteceu enquanto você caminhava pela rua? Agora, nós falaremos um pouquinho desse outro elemento, os personagens. Esse elemento responde à pergunta quem?
com quem aconteceu o fato narrado? Ele aconteceu com você? Aconteceu com um gato? Com uma amiga? Com um profissional? Quem faz parte dessa história? Quem participa da sua narrativa? O quarto elemento é o enredo. Esse elemento responde à pergunta o quê? O que aconteceu? Você molhou-se porque saiu de casa sem um guarda-chuva? Você, por acaso, perdeu algum objeto em algum lugar e não sabe onde está? Você fez algum favor para alguém? Que fato do seu dia a dia você vai narrar? E o último elemento da narrativa é o narrador. Esse elemento responde à pergunta: quem conta a história? Nós sabemos que você será o narrador da sua história, mas o fato que você contará aconteceu com você? Você será o narrador personagem? Ou foi uma cena que você viu? E nesse caso, você será um narrador observador. Se você for contar algo que lhe contaram, certifique-se de saber se o fato é verdadeiro e se você, ao narrar essa história, não causará problema para ninguém. Agora que você já recordou os elementos da narrativa, nós assistiremos a um vídeo produzido pela professora Liliana Secron. E enquanto você assiste a história que ela vai narrar, eu gostaria que você localizasse os elementos da narrativa. As perguntas: quem participa da história, os personagens, quando a história aconteceu, onde se passa a narrativa, o cenário, o que gerou toda a história e quem conta essa história vão lhe ajudar. Olá, eu sou a professora Liliana, professora de sala de leitura da Escola Municipal França. Um dia, lá no retorno da pandemia, no retorno presencial à escola, eu fui convidada a dar aula para uma turma de educação infantil. Eu preparei uma aula toda bonita, com uma contação de histórias, para os alunos sentados em roda. E aí, quando eles chegaram na sala de aula, eles correram para as carteiras e disseram: história não, professora, a gente quer estudar. E começaram a tirar os lápis, os cadernos de dentro das mochilas e escrever e rabiscar. E depois eles começaram a correr pela sala e eu fiquei olhando e falei: caramba, e agora o que eu vou fazer? Aí eu olhei para o lado e vi que tinha um aluno em posição de meditação. E aí eu perguntei para ele: ué, você sabe meditar? E ele falou: eu sei, professora, meu pai me ensinou. Falei: ué, você pode ensinar pra gente como é que faz? E aí ele ensinou pra gente, ensinou a sentar, ensinou a fazer a posição de meditar e que a gente tem que ficar com os olhinhos fechados. Dali pra cá, todos os dias a gente parava para fazer o momento da meditação e logo depois uma rodinha de conversa. E assim eu aprendi com o meu aluno como é que fazia para poder acalmar os colegas e para poder dar uma aula bem bacana. Um beijo, até a próxima! Agora que você já sabe o que é fato, que você já relembrou os elementos da narrativa, já assistiu ao vídeo da professora Liliana e já sabe da história, nós vamos juntos localizar os elementos da narrativa respondendo àquelas perguntas. O que gerou a história? Onde ela se passa? Qual é o cenário? Quem participa? Ou seja, quem são os personagens? Quando a história aconteceu e quem conta a história para nós. Nós iniciaremos a nossa análise do vídeo pelo narrador. Quem conta a história? A professora Liliana Secron.
Em seguida, nós passaremos para o enredo. O que foi narrado? Os alunos não quererem ouvir histórias, apesar de eles estarem dentro da sala de leitura. Agora nós falaremos sobre os personagens. Quem participa da história? Os alunos de uma turma da educação infantil e a professora Liliana. Nós percebemos que a professora Liliana é um narrador personagem, porque ela participa da história e também nos contou o que aconteceu com ela. Vamos seguir com a nossa análise. E o cenário? Qual o cenário da história? Ou seja, onde ela se passa? Na sala de leitura de uma escola municipal. Muito bem. E como último elemento da nossa narrativa, nós falaremos sobre o tempo. Quando aconteceu o fato contado? Um dia. Perceba que essa expressão marca o tempo, mas não o define, porque um dia pode ser qualquer dia. E então, você conseguiu localizar todos os elementos da narrativa? Nosso encontro está terminando e esse é o momento da nossa revisão. Hoje nós aprendemos como narrar fatos do cotidiano. Vimos que para contar uma história, nós precisamos dos elementos da narrativa e nós passamos pelos 5 elementos. Para nos ajudar a entendermos melhor como narrar uma história, nós assistimos a um vídeo que tinha um exemplo da narração de um fato do cotidiano, ou seja, um fato do dia a dia. E logo em seguida, nós fizemos a análise dessa narrativa que nós tivemos como exemplo. Agora é com você! Chegamos ao momento do desafio da nossa aula. Pense em uma história que você gostaria de compartilhar. Que tal gravar um áudio contando essa história? Não importa se ela aconteceu com você ou com outra pessoa. Depois que a sua narração estiver concluída, verifique se os elementos da narrativa estão presentes. Mãos à obra! E então, você gostou da narrativa que você ouviu aqui hoje? Eu tenho certeza de que a sua história será maravilhosa. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até a próxima aula.